pessoal, Elis do canal Lisboa Conservadores. Eu vim atualizar algumas informações da Lei 13.979/20 que foi revogada, tá? Quem tiver dúvida, vê os outros vídeos que eu fiz anteriormente. E assim, só dando continuidade, né, para vocês, no dia 22 de abril, o Jair Bolsonaro deu fim na pandemia, né? No dia 24, teve o pronunciamento do ministro da Saúde, o Queiroga, concluindo aí o fim. Eu vou deixar um pedacinho aí para vocês, porque tem direitos autorais, eu não posso jogar o vídeo, tá? Dá uma olhada. Para quem não viu, quem viu, eu vou mostrar só um pedacinho. O Ibanez já cancelou o decreto de calamidade pública aqui do Distrito Federal. O governador Cláudio Castro vai fazer o mesmo em relação ao Rio de Janeiro. Então, não vejo muita dificuldade para que as secretarias estaduais e as secretarias municipais se adequem ao que já existe na prática. Porque o ato normativo, ele só vem ratificar o que já existe na prática. Como falar em emergência de saúde pública de importância nacional se hoje está acontecendo carnaval em várias cidades de grande porte do Brasil? Não é? Então a portaria ela ratifica o que já existe. Não há sentido se prolongar por 90 dias uma emergência de saúde pública de importância nacional, porque estamos com o caso de dengue. O caso de dengue no Brasil existe desde o final da década de 80. E não foi por conta de caso de dengue que se declarou o estado de emergência de saúde pública. Então assim, né? Então ele tá falando lá que acabou, tá bom? No dia 24 ele fez esse pronunciamento. Para quem não viu, depois eu jogo na íntegra para vocês. Ele falou do caso de dengue, mas essa semana falaram do caso do dodói do macaco, né? Só vou deixar uma coisa clara aqui para vocês, o dodói do macaco aí, gente, para quem tem essa doença, ela não é transmitida no ar, ela não é um vírus, tá? Lá no nosso grupo tem vários vídeos lá de médicos falando, é uma doença que vem da África, lá eles têm, né, os bichinhos, e às vezes eles pegam essa doença que não é mortal, tem cura, e a transmissão é através de secreção, tá bom? E não de gotículas no ar. Mas esse é um assunto para depois. Então, assim, foi revogada todas as leis, não tem decreto nenhum e eu vou postar aqui para vocês os decretos que foram revogados, tá bom? As prefeituras, o governo de todos os estados já estão sabendo, apenas não divulgaram porque não é interessante para eles, tá? O que interessa a eles, eles divulgam os bilhões de doses aí que eles compraram, eles divulgam, né? Porque vai para o bolso deles, mas os nossos interesses, eles não divulgam, não tem interesse por parte de ninguém. E é por isso que tem aquela frase, né? Conhecereis a verdade vos libertará, tá bom? Então, o ministro aqui estava falando das portarias e eu fui pesquisar essas portarias e eu vou jogar aqui para vocês. Tem várias portarias, tá bom? Portaria 188, 3 de fevereiro de 2020, que inclui aí máscaras, né? Revogada. E na portaria 913, no dia 22 de abril, já consta que foi revogada e atualizada. Tem várias portarias que eu vou jogar aí para vocês darem uma olhada. E também o decreto de ônibus, porque eu liguei na SP Trans e eles falaram que existe um decreto e eles não podem cancelar nada sem autorização da prefeitura. Só informando
vocês sabem quem é o prefeito de São Paulo, né? Que está aí só esquentando cadeira, acho que nem esquentando a cadeira. Ninguém sabe nem onde esse homem anda, né? Ele só veio substituir aí o falecido, mas o prefeito Ricardo Nunes, ele revogou o decreto. Não é que ele revogou o decreto, gente. Outro dia eu dei um exemplo assim. Você constrói uma casa, essa casa é a lei, né? 13979. E aí o prefeito Ricardo Nunes e todos os prefeitos de todos os estados, né? Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, os prefeitos foram lá e decretaram esse número 61307 do dia 5 do ano de 22 desse ano, esse decreto que você não precisa usar as máscaras em lugares abertos, né, e apenas dentro de ônibus e metrôs. Porém, esse decreto, ele é um puxadinho, né? Quando a lei foi revogada, né? Quando essa casa foi derrubada, o decreto também cai, tá bom? Então não existe mais decreto, já foi revogado desde abril, mas ninguém avisou ninguém, né? Porque não é interessante para o governo ficar falando para vocês o que acabou, né? É bom eles colocarem medo, fazer com que vocês sejam obedientes. Então, existe aí a lei da obediência e eu não sei como que estão as empresas, se elas estão agindo de má fé com as pessoas, exigindo passaporte, exigindo, né? Ou se elas não sabem realmente que essas leis foram revogadas, então é interessante que vocês comuniquem que essa lei também, o decreto aí dos ônibus em todo o Brasil foi decretada, tá bom? Outra coisa que eu queria falar para vocês é em relação ao PNI. Então, assim, essas picadinhas nunca foram obrigatórias, tá? Primeiro porque são experimentais, né? As pessoas eram apenas cobaias, né? E agora os médicos estão estudando quando a pessoa chega falando, eu tô com um problema aqui no coração, no rim, não sei onde, eles vão fazer exames e verificar se foi devido aos componentes das picadinhas que levaram aquela pessoa a ter aquele tipo de doença, tá bom? Só informando que no início lá da PAN, quando falaram a respeito das experimentais, eu pesquisei muito em relação às bulas e nessas bulas eu ainda comentei lá no grupo, né? Essas bulas, esses componentes, gente, tem glicose e sódio. Ou seja, se você tem diabetes, você não pode tomar porque tem glicose. E não é pouca dose não, é altas doses, entendeu? Se você tem pressão alta, ela também tem sódio, tá bom? Hashtag fica a dica. Então, assim, para que vocês não sejam enganados, porque ela toma quem quer. Se você quer tomar, você pode tomar, vai continuar tendo nos postos, tá bom? Isso vai ser o resto da vida, vocês podem tomar, mas não é obrigatório, até porque são experimentais e elas não constam no PNI. Eu vou deixar o link para vocês, tá? Existe dentro do SUS um sistema lá e elas sabem disso, viu? Então verifica quem tá de má fé aí no posto, porque tem o PNI, não dá para ver, né? O PNI informa as VACs que são obrigatórias, que é de hepatite, catapora, tem várias aqui. Essas que estão no PNI são obrigadas, tá bom? Essa daqui não está no PNI,
nunca foi obrigatória, não poderá ser obrigatória pelo menos até 2026, quando os pesquisadores vão concluir aí se ela, né, resolveu aí, enfim. Então, eu vou jogar aí para vocês dizendo e provando que ela não consta, tá? No sistema de obrigatoriedades do governo. Vocês estão sendo enganados. Então, eu vou postar aqui os decretos que eu pesquisei, as portarias, tá? Que foram revogadas, inclusive para motoristas de ônibus. Ah, gente, nos ônibus foi revogada desde maio, tá bom? Nós já estamos em julho. Empresas, supermercados, que hoje eu perguntei, fiz uma pesquisa dentro de farmácia. Eu perguntei, você está usando porque você quer? E todo mundo respondeu, não, eu sou obrigado, a farmácia me obriga, o supermercado me obriga. E eu falei que não existe mais lei para isso. Então, assim, ou vocês denunciam, já fiz vários vídeos falando para vocês denunciarem, ou vocês vão atrás do direito de vocês, ou vocês obedecem, tá bom? E porque não existe lei, não existe decreto. Tem pessoas que não estão conseguindo entrar no Fórum de São Paulo, porque eles estão exigindo carteirinha. Só vou dizer uma coisa para vocês, o segurança lá, ele é apenas um funcionário, gente. Eu acho que ele não entende de lei, tá bom? Mas se ele não deixar vocês entrarem porque vocês não têm o passaporte, chama a polícia, tá? As polícias já estão sabendo, os policiais, as delegacias já estão sabendo dessas leis revogadas. Então vocês chamam a polícia e eles vão dizer o que vocês têm que fazer, tá? Isso serve para as escolas também que estão obrigando. Talvez a secretária lá não sabe disso. Vocês ligam nas diretorias de ensino, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Eu fico por aqui. Fiquem com Deus. Fui, bebê. Beijo.